Nesse vídeo eu vou falar quais são os cuidados que você tem que ter antes de contratar a sua assinatura do Bittrex 24. São alguns detalhes que ficam implícitos e eu tenho certeza que isso vai ajudar. E eu já estou com a minha tela aberta para apresentar um pouco desses detalhes e lembrando que se você precisar do Bittrex 24 e quer um suporte gratuito, nós temos aqui. Entre em contato, os dados estão aqui embaixo. Agora bora para a tela. Então, passando aqui, nós temos o plano Basic, o Standard, o Professional e o Enterprise. A grande diferença sempre vai estar nesses três, né? Geralmente o pessoal tem um pouco de dúvida do Basic para o Standard ou do Standard para o Professional. Ou talvez se consegue regredir, né, fazer o downgrade de uma assinatura para outra. Mas vamos lá. Os pontos principais que precisam ser analisados. Primeiro, obviamente, né, vai olhar os valores, ó, claro, né? Mas assim, a gente tem aqui também o volume de colaboradores. E se você for perceber, tem um gap muito grande, o que acaba dificultando. Na verdade, não é nem dificultando. O pessoal pensa assim, ó, mas eu tenho 7 colaboradores, pô, eu quase estou no Basic, mas eu venho para o Standard, onde eu tenho, né, muito espaço aqui, muita gente para colocar dentro do ambiente e, de fato, poxa, não tem algo aqui nesse meio. Agora vai a grande sacada. Eu acho que um dos critérios que nós temos para escolha, sim, é fato, tem o volume de usuários, mas você não pode se atentar só a isso. Você precisa verificar as funcionalidades dentro do Bittrex. Então assim, cara, não adianta você ter um plano, estar num plano Standard, mas ter alguma funcionalidade do Professional que vai fazer com que a sua operação funcione. E às vezes assim, o pessoal tem lá 7 colaboradores e dependendo da funcionalidade que tem, você vai ter que de fato vir para o Professional. Mas pensa comigo, se você tem um processo tão otimizado dessa forma, cara, o Professional ele vai se encaixar como uma luva também, porque as demandas que tem, aliás, o que está aberto dentro do Professional é de fato para manter a sua operação enxuta. Então vou colocar um exemplo, assinatura de contrato. A assinatura de contrato, envio e tal, ele vai estar nesse plano profissional. Imagina o quanto de demanda você está conseguindo otimizar e a velocidade dentro do seu processo se você estivesse, exemplo, no Standard, entendeu? O quanto você está economizando e aplicando na ferramenta e esse retorno está vindo para você. Então voltando aqui, eu vou puxar até um pouco das funcionalidades e até eu coloquei assinatura eletrônica. Olha só, esse último item, né, que nós temos aqui, ó, no Free não tem, no Basic não tem, no Standard também não tem, mas ele é somente no profissional. Então esse é o cuidado. Então às vezes, eu acho que a limitação de algumas pessoas, obviamente, ele fica muito assim, ó, cara, pô, mas é 7 colaboradores, pô, não tem um meio termo, ou a pessoa às vezes tá no Basic, mas o processo ele é tão otimizado que ele precisa de um profissional. E de fato precisa mesmo, cara. Por quê? O processo é otimizado, então se ele é otimizado, o sistema ele tá conseguindo proporcionar isso para você também. Então a gente não pode só atrelar, poxa, mas para mim eu utilizar o profissional, eu tenho que ter lá 100 e tantos usuários, então isso é injusto. Então aí eu acho, na minha visão, tá? Eu vejo que é a própria estratégia da ferramenta para isso. Então nós aqui como usuários, a gente pensa assim, poxa, é só colaborador, mas não é isso. A gente tem que verificar funcionalidades. Então, se, ok, encaixa-se dentro de uma dessa, por exemplo assim, no Standard e no profissional, se vai se encaixar numa desses dois aqui por colaboradores, ok. Mas agora, eu preciso avançar uma escala aqui, exemplo, eu preciso ir para o Professional, agora verifique o quanto você consegue otimizar do teu processo com algumas funcionalidades. Vou dar um outro exemplo aqui. Eu acho que o mais normal que nós temos é do Standard para o profissional. Coloca a situação, você tem lá, igual eu aqui na empresa, a gente tem lá por volta de 14, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas nós somos em 15 pessoas. O quanto que nós otimizamos que se nós não tivéssemos um plano profissional, teria que ter a contratação de gente para fiscalizar tarefas, verificar tempo de execução, verificar questões de assinatura de contrato. Então, de fato, não está fechado nos colaboradores, e sim nas funcionalidades que conseguem otimizar o meu processo. Então, a dica que eu coloco, antes de você contratar, analisa o seu processo e analisa também o quanto você vai conseguir otimizar e ganhar tempo com a sua equipe, dependendo do plano acima que você contratar. Então, fique atento a isso, que eu tenho certeza que essa vai ser o melhor formato na hora de escolher o seu plano do Bittrex 24. E é óbvio que se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente presta essa consultoria na assinatura do Bittrex 24 sem nenhum custo adicional, sem nenhum valor. Então, entre em contato com a gente. Então, é um vídeo curto, espero ter ajudado e qualquer coisa, entre em contato conosco. Até mais.